Ok, a participação agora é do André, do Tocantins. Olá, André. André Ribeiro, do Teleposto do Colégio Frei Antônio, de Tocantins. A minha pergunta é a seguinte: como a professora Marilda já disse, e é verdade, existe um tumulto quando buscamos trabalhar de maneira diferente, com projetos, etc. Como fazer para que esse tumulto, esse tempo que se perde até controlar a turma, não prejudique o aprendizado dos alunos? Boa noite e obrigado. Obrigada, André, aí de Tocantins. Professora Noara, eu vou pegar um gancho da professora Marilda, porque ela falou em, é preciso ter, no momento que a senhora falou anteriormente, alegria na escola, né? E pelo que eu pude pegar um pouco da pergunta do André, a alegria muitas vezes é confundida com tumulto, né? Às vezes a gente está alegre e tem a sensação de que você está ali fazendo bagunça ou tumultuando o ambiente. Pela própria vivência que eu tenho com os professores da escola de primeira e 8ª série, eu acho que essa preocupação é muito grande porque sempre foi uma ordem, uma organização na escola ter silêncio. E no momento que você passa a fazer ensino por projetos, especialmente quando você passa a trabalhar dentro do laboratório ou com informações que são geradas dentro dos laboratórios da rede de informação, os alunos passam a ficar muito emocionados, alegres, envolvidos. E com isso, eles acabam falando alto, alguns falam todos juntos, e até que você consegue, efetivamente, André, dar uma organização na tua prática pedagógica de saber dar um tempo histórico para que esses alunos se acomodem. Você fica muito preocupado com o tempo da tua aula, mas eu quero fazer uma reflexão com você, André. Quando nós damos aula só teórica, e eu me pergunto muitas vezes, pela minha própria prática de 28 anos dentro da universidade, será que os alunos também não estavam tumultuando de não prestar atenção e nem saber o que estava falando? Então, eu acho que aí é o que nós vamos poder pôr na balança. Quem sabe, às vezes, administrar um pouco, avisar a diretora, porque às vezes a diretora acha que o professor bom é aquele que tem silêncio. Eu fico muito preocupada quando eu passo por uma sala de aula e o silêncio está muito instalado. Professora Nara, gostaria de complementar também, né? Existe realmente, né, essa tônica de que os alunos em movimento são alunos que estão indisciplinados, né? E isso hoje é praticamente inadmissível, né? A alegria que eles sentem no laboratório de estar se interagindo, né? De estar trabalhando em grupo, às vezes de escolher o próprio colega, né? Que a gente não determina com quem que eles vão trabalhar. Aí a gente cria uma situação de desenvolvimento de valores, de respeito, de colaboração, de respeito ao equipamento e ao ambiente. Ok, a gente tem a professora Juraci aguardando a gente, ela é do Rio Grande do Norte. Olá, professora. Boa noite, aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, município de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. A minha pergunta é a seguinte: como devemos encarar as mudanças na escola? Boa noite, muito obrigado. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Professor Simão, é uma questão que vem sendo discutida, eu acho que é uma preocupação que está constante nessa série. Segunda-feira se mostrou, como é que se encara essas mudanças em relação a resistências. Ontem isso se apresentou e hoje a professora não falou em resistências, mas provavelmente isso pode aí estar embutido. Como é que o professor precisa encarar ou deve encarar essas mudanças? Quando se fala em encaramento, a gente logo imagina uma questão de dificuldade, né? Eu às vezes comento que o professor que quiser realmente ajudar a mudar a escola e a mudar a educação desse país, ele vai ter que se preparar para fazer 4 coisas. Ele vai ter que se preparar para se incomodar. Então, o incômodo, ele vai ter que criar para ele mesmo. Que ele tem que estar disposto a mudar e ele tem que se incomodar, porque senão ele fica acomodado. Segundo, ele vai ter que se preparar para incomodar os outros. Certamente ele incomodará muita gente na escola. Em terceiro lugar, ele tem que se preparar para ser incomodado pelos outros. Porque haverá aquele colega que, o professor lá inventou um negócio de projeto, a sala dele é maior bagunça, olha lá, os alunos ficam na maior balbúrdia. Então aí ele começa a reagir contra você. E depois, Juraci, você vai ter que se preparar para se explicar para a escola. Porque a minha realidade hoje mostra o seguinte: o professor medíocre não precisa se explicar para a escola. O professor que chega lá, no horário, fala 50 minutos para o aluno, como se o aluno estivesse ouvindo, ele parte do pressuposto.
ou manda exercício, fala a chamada e vai embora, esse professor não precisa se explicar para a escola, não. Esse professor está bem. Agora, o professor que disser assim, eu não sou mais o centro da educação, o centro da educação é o meu aluno. O meu aluno é responsável pela educação dele tanto quanto eu. Ele, enquanto construtor dessa educação, e eu, enquanto o moderador, o mediador dele com os colegas, dele comigo, dele com a informação. Então, esse sujeito precisa mexer com muita coisa, você está vendo. Então, eu não acho que é uma questão de encarar. Eu acho que é... Quer dizer, você vai encarar sim, vai encarar a diversidade, vai encarar a cara feia mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, no sorriso que está lá na ponta. Um aluno vê uma escola transformada, uma escola, né, que atende a formação dele. E eu queria só fazer um comentário rápido na alegria. Eu tive alguma experiência de acompanhar a sala de aula com informática e realmente os meninos ficam muito alegres, porque eles ficam livres do professor. Isso é ótimo para eles, né? Eles não têm alguém que está obrigando a ficar calado, ficar quieto, né? Ou seja, ficar passivo, coisa que é impossível em termos de educação. Então, eu acho que essa alegria também faz parte. E se o seu aluno começar a sentir alegre porque está ficando livre de você, né, porque ele está mexendo com o computador, não se sinta diminuída na sua importância. O senhor vai divulgar o seu e-mail depois para os professores reclamarem com o senhor, né? Não, eu acho que ela vai se sentir que ela realmente conseguiu se transformar. Ela se transformou a sala de aula e transformou o aluno. Okay. Porque o professor que conseguir ficar no segundo plano, embora absolutamente útil naquele cenário, ele não deixou de ter papel no cenário. É como aqui na televisão. Tem pessoas que não estão sendo vistas e são absolutamente essenciais para que nós sejamos vistos. Senão nós não estaríamos aqui, sentados aqui. Então eu acho que é um pouco nessa linha. E o professor, ele vai ter um papel muito mais importante do que ele tem hoje. Porque para informar, tem coisa muito melhor do que o professor. Ok. Depois eu libero o seu e-mail, então. Eu libero, eu quero aprender com esses professores. Mônica. Aliás, está uma grande lição aqui essa conversa com eles. Obrigada, professor. Mônica, a gente tem perguntas? Temos sim, das professoras Fátima Oliveira, Fátima Barbosa e Cleide Dantas, do Teleposto do NTE, CRED 10, Russas, no Ceará. Com a inovação tecnológica e a inserção da internet nas escolas, abre-se um espaço infinito de possibilidades de ações e interações. Mas o que fazer para abrir espaço ilimitado na utilização desse meio de informação e comunicação quando há pessoas que desconhecem esse instrumento e temem pela danificação dos computadores? Pessoal de Russas, né? Ceará. Obrigada. Vocês estão participando bastante aqui da série. Voltamos, professora Marilda, à questão da resistência por parte de alguns. Eu acho que essa é a grande preocupação aí que circula pelas escolas aí no Brasil. Nós parece que estamos trabalhando efetivamente, e esse grupo que participa é altamente seletivo, porque eles estão pegando problemas que são paradigmas que a escola vem trazendo. Que o aluno estraga equipamento, que o aluno ele vai depredar, que ele vai levar placa, que ele vai mexer no Winchester. Olha, meu querido grupo do Ceará, eu tenho tido experiências, inclusive pessoais, e eu tenho muitos alunos que têm me ensinado. Parece que a máquina está para eles num momento histórico bem diferente do que está para mim, porque eu aprendi com o manual. Primeiro faz isso, segundo faz aquilo. O aluno não. Ele entra na máquina e ele se torna ambientado com a máquina. Não tenha receio por depredar o instrumento, o recurso, o próprio computador. O aluno lida muito melhor com ele do que nós. Nós temos muito medo de errar. Esse aluno que nasceu na sociedade do conhecimento, ele tem outro tipo de trânsito e não interessa onde é a escola. Isso eu aprendi com essa experiência que eu tenho vivido junto aos professores que utilizam tecnologia para trabalhar dentro da sala de aula, que efetivamente o aluno tem um discernimento muito maior que o professor. Aí nós caímos nesse problema que o professor acabou de colocar, dizendo que nós podemos passar a ser um mediador, um articulador dos projetos. Claro que a inteligência e a qualificação do projeto estará na mão do professor. Ele é o maestro dessa orquestra para tocar harmonicamente. Mas, efetivamente, os alunos terão que ser participantes ativos nessa organização. Se não deixar ele mexer no equipamento, efetivamente, esses planos, esses projetos não terão sucesso. Não tenha receio, eles não vão estragar, eles estão aprendendo a cuidar do bem público e esse é um dos grandes passos que nós vamos ter que aprender na escola. A escola é do povo e por ele ela deve ser